nós vamos aqui fazer algumas considerações acerca de um evento. Nós não vamos fazer normalmente como nós, né, fazemos os Gotas Védicas com a Bhagavad Gita. Nós vamos mencionar um evento astronômico, na verdade, né? Todo o parâmetro para contextualizar, Akshaya Tritiya é o evento. Ele é um fenômeno astrológico, basicamente, porém, ele é comemorado num festival importante na Índia, entre as famílias tradicionais, os templos, né, observam esse fenômeno. O Akshaya Tritiya, ele basicamente se refere à seguinte conjunção dos planetas no céu, tá? O Sol, ele entra no signo de Áries, em sânscrito, Mesha, tá? E a Lua, então, o Sol, quando entra no signo de Áries, Surya Mesha, Sol em Mesha, ou Sol em Áries, ele está exaltado, se diz que ele está exaltado, ele está elegante, nobre, real, tá? Exaltado. É como o rei sendo homenageado no palácio. Ele está exaltado. A Lua também está exaltada no signo de Touro, que é a constelação de Rohini, tá? O signo de Touro, ou Vrishabha. Vrishabha significa, né, assim, o local, o ambiente onde as vacas se reproduzem, se proliferam, onde as famílias das vacas estão felizes, logo, onde há muito leite, né, como consequência. E do leite, nós obtemos o néctar, o manjar, as delícias da vida, tá? Que são produzidas pelo leite, que é a extensão do princípio mãe. Né? Por exemplo, Jesus nasceu numa manjedoura. Então, ele foi colocado numa manjedoura, né, assim que ele nasceu. Na verdade, ele nasceu em um curral, né? E onde tinha as vacas, ok? A manjedoura, se diz manjedoura, né? Ou os animais que produzem leite se alimentam na manjedoura. Manjar, que é uma palavra derivada daí, que significa néctar. Então, é um local onde se produz o néctar, o leite. E a Lua está, nesse ponto, exaltada, ela está cheia. Nós estamos no terceiro dia da fase Shukla Paksha, que significa a fase que brilha, ou a fase brilhante da Lua, a fase crescente da Lua. Shukla Paksha. É o terceiro dia, por isso se diz Tritiya. Então, nós temos o Sol e a Lua, que são as luminares no nosso corpo, representam os dois olhos. O Sol é a luz do dia, a Lua é a luz da noite, então são as luminares que permitem com que nós enxerguemos. Tá? Então, o Sol e a Lua estão exaltados, indicando que o pai e a mãe estão felizes. É o rei e a rainha estão prósperos. E a rainha está impregnada, ou seja, ela está grávida, ela está crescente. Então, tem o rei, exaltado no palácio, a rainha, grávida, portanto, produzindo o herdeiro, e os súditos estão satisfeitos e felizes, comemorando esse momento apoteótico. Então, a metáfora é essa daí. Né? Astronomicamente, né, o Sol entra na constelação de Ashwini, que é uma mansão lunar, que é um conjunto de estrelas, né, no céu, chamado signo de, para nós aqui, Áries, e também temos, né, a Lua no signo de Touro. Então, eles estão exaltados. Quando esse tipo de
configuração no céu se dá, isso é considerado um evento que indica que as prosperidades estão disponíveis para aqueles que aproveitarem o evento no tempo, tá? O universo, a criação de Deus, né? Todo o processo da criação, ele é feito de maneira muito inteligente e calculada, né? Eu não sei, para aqueles que, né, estão acostumados, que são familiarizados com assuntos de física e astronomia, sabem que as constantes universais, ou seja, as leis universais que mantêm o universo em equilíbrio, têm um valor matemático tão preciso que se tivesse uma diferença de, vamos colocar aí, 0,5%, os planetas não se sustentariam na gravidade, a gravidade não seria diferente, não haveria planetas em órbitas e não haveria vida. Só uma porcentagem irrisória. Sabe aquele restinho de troco que você joga lá na gaveta e esquece? Que para você não faz sentido nenhum? Então, essa porcentagemzinha irrisória, do ponto de vista do universo, se for desconsiderada, não há vida no universo. Tal é a precisão milimétrica da organização para que o universo funcione de maneira coordenada, com condições de produzir um ambiente para que haja possibilidade da vida. E depois que ocorre essa possibilidade, se você pegar, né, no YouTube tem alguns tutoriais, você pega lá uma folha de grama, uma folha de árvore, uma folha qualquer, né? E aí vai mostrando como é que funciona o universo dentro daquela folha, como é que é o processo da simbiose, né, da osmose, como é que é o processo da fotossíntese, como é que é o processo da formação das células que vão formar aquela folha que para nós é insignificante, uma folha de uma árvore. Não é nada. Quem vai se importar com a folha de uma árvore? Mas, gente, quando você olha como essa folha acontece, como é possível que essa folha esteja lá, é algo que você fala assim, mas espera, isso daí não, entende? Isso é simplesmente fantástico. Isso é incrível. Isto é incrível. Então, a pessoa que não chega a essa conclusão, que não se encanta, que não entra em choque com a beleza plástica, a inteligência simétrica, a organização logística. Aqui nós estamos fazendo uma pequena, né, reforma aqui no nosso ambiente para transformar no ambiente num lugar apropriado para receber pessoas no sistema do Airbnb, para a gente poder coletar fundos para a nossa manutenção da seva. Gente, olha como é que eu estou, rouco por causa das poeiras, das cheiros da tinta. O trabalho que dá para você conseguir. Eu fui pintar o chão está lindo, é verdade. Mas eu estou quase uma semana pintando o chão. A logística, você tem que pintar, você tem que aguardar, secar, não pode pisar senão mancha. O gato vem, sabe? E vai querer passar por ali. Daí tem a cachorrinha que também quer pegar o gato e vai passar. Você tem que colocar uma cadeira aqui, você tem que colocar uma corda ali. É uma loucura. A Devi não pode passar. Esqueceu o carregador do celular no quarto, não tem como entrar porque o chão. Aí, é um malabarismo. É um negócio assim, muito louco mesmo. Para conseguir uma coisa simples, que é pintar um chão. Né? Então, quando a gente olha para a dificuldade que nós temos para fazer coisas simples, passar um café, às vezes, pode se transformar num trauma de família, porque onde é que está o coador? Quem pegou o coador? Onde que colocou o coador? O coador deveria estar aqui, não está aqui. Eu já vi, na casa de um amigo meu, o pau comer por causa de um coador que alguém pegou e colocou no lugar. A logística para passar um café pode gerar um trauma coletivo, né? Ou sei lá, o que seja, né? Os mecânicos, imagina como é a vida dos mecânicos. Por isso que os mecânicos são brutos. São meio assim, você vai conversar com o mecânico, você já tem que colocar na pauta uma quantidade de brutalidade, porque é natural, o cara passa raiva o dia inteiro. O parafuso, que o fornecedor faz um parafuso redondo e vende para aquele parafuso uma chave quadrada. Aí o cara, entende, entra nas questões morais da vida por conta daquilo. Isso é a nossa logística para a gente conseguir fazer esse negócio funcionar é simplesmente
sabe? É por isso que nós somos estressados, nervosos, furiosos, porque para fazer a coisa funcionar é tanta coisa que tem que dar certo. E se uma coisinha só não der certo, desmorona tudo e nós ficamos extremamente furiosos e chateados e nervosos e revoltados e sabe-se mais lá o quê que se passa na cabeça de cada um nesses momentos. Mas olha, aí você pega isso daí e olha a órbita da Lua na Terra, a simetria em relação ao Sol, para que seja funcional o mecanismo de calibragem das águas, para que o arroz chegue na sua mesa. É simplesmente incrível, é fantástico todo o metabolismo. Então, essa criação toda é muito, muito, muito inteligente. E não é inteligente apenas do ponto de vista métrico ou biológico. Ela tem uma inteligência software, uma inteligência metafísica, uma inteligência projetada para gerar um efeito metafísico, porque todo esse processo biológico tem a função de receber um ser metafísico, que é a consciência, que é um ser que transcende o biológico. Apesar do biológico em si já é encantador. Eu tenho muitos amigos meus que são ateus, pessoas que eu conheço que são ateus, né? E aí, a alma ama, não importa se o cara é ateu, se o cara é triateu, tretateu, não importa o que a pessoa seja, se a pessoa é místico, sabe? Ou a alma sempre ama. Então, o que ele faz? Normalmente os ateus, eles transferem a questão do amor para o biológico. Aí eles são encantados com as serpentes, com os ratos, com as aves, os pássaros, os animais, tudo. Eles são muito assim ligados, né, à natureza. Então eles amam a natureza, que é o que eles fazem. E isso é suficiente para encantar a mente dos observadores naturais que, né, cortam das suas equações, ou pelo menos tentam tirar da equação o princípio da probabilidade de Deus, o Criador. Então eles ficam no biológico. O biológico em si já é encantador, já é uma expressão encantadora de Deus. A pessoa fica... Eu já chorei olhando como é que funciona o mecanismo de uma célula transportando proteínas para o interior da célula para fazer ela funcionar como combustível. É um negócio simplesmente mágico, místico, sei lá o quê, mas é assim, é de chorar. Se a pessoa tiver a sensibilidade de olhar aquilo e entender aquilo como uma função inteligente que foi projetada para aquela... Então a pessoa se emociona, não tem como, porque é muito encantador. Então esse encantamento, ele produz efeitos nos seres de um modo geral. Entretanto, quando nós aplicamos uma outra função dentro dessa criação, que é o processo que toda essa biologia, para qual toda essa biologia ela é formatada, que é a geração de efeitos metafísicos, influências psicológicas metafísicas sobre as consciências, que são os observadores que vão interagir com todo esse processo biológico. Então, os sistemas solares onde há colônias que produzem vidas, ou colônias especializadas, são incubadoras para receber consciências, que são, no caso, planetas como a Terra. Então, a organização, a estrutura do funcionamento do sistema solar, a posição geográfica de cada planeta, a sua estrutura de tamanho e velocidade de órbita, tudo isso é calculado para ser funcional, não apenas para a manutenção biológica dos processos, mas também para ser uma referência criptográfica para observadores de longo alcance, observadores que conseguem, que chegam ao ponto de fazer a interpretação criptográfica desse mistério, ou seja, é quando eles conseguem ler o código. Como tem esses pesquisadores que encontram lá uma placa cheia de criptografia, cheia de detalhes, eles vão, pesquisam e conseguem traduzir o texto. Esse texto está falando que uma tal pessoa, né, o herói, por exemplo, do Sumério, chamado Gilgamesh, né, tem uma tábua lá que conta a história dele toda. Eles vão lá, traduzem as criptografias cuneiformes e falam, essa que está contando a história assim, 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 e a gente consegue entender uma história inteira, né, por uma série de pontinhos que são criptografias. Basicamente, o sistema de letras é uma criptografia, são códigos para nós.
nós interpretamos como letra, então é normal, a gente olha, sabe que é letra, mas se uma pessoa vem de fora, de um outro planeta, por exemplo, e vê esse sistema de organização de símbolos e criptografias, não diz nada. Então, ele vai, então, buscar fazer uma pesquisa para entender o código ou o pacote de dados de informação intrínseco, ou seja, subjacente a essa combinação criptográfica. E isso, basicamente, isso chama-se ler. Quando você está lendo, na verdade, você está quebrando, né, os códigos, a criptografia, e fazendo a interpretação objetiva dos pacotes de dados que estão inerentes àquela combinação criptográfica. Então, você vai dizer, eu estou lendo. É muito simples, eu estou lendo, mas, na verdade, o processo todo é um processo de hackeamento e desvendamento de símbolos criptográficos. É isso que nós fazemos quando lemos, né? Para nós é fácil, porque a gente conhece a língua e tal. Mas se você pega uma língua antiga, aquilo são apenas códigos. Então, aí você vai interpretar os códigos para fazer esse processo aí. Semelhantemente, né, a esse mecanismo, a posição dos planetas no céu são criptografias. Se você observar, basicamente como código Braille, por exemplo, né? Se você vai nas estações de metrô, pelo menos aqui no Brasil não sei como é, mas fora daqui, nos países, né, mais organizados, você tem tudo escrito. Por exemplo, eu trabalhei na Coreia do Sul, é assim, eles têm lá, né, a pessoa que tem deficiência visual vai se guiando por um sistema no chão e tem uma parede. E tem o texto todo em Braille disponível. Então, a pessoa vai, chega até na parede e lê tocando. Aí ela sabe onde ela está, a hora que o trem chega, sabe tudo. Assim, na verdade, os códigos Braille são pequenas bolinhas arredondadas, semelhantes aos planetas. E eles conseguem fazer a leitura. Para nós, é um monte de pontinho, um amontoado de pontinhos que para nós não diz nada, absolutamente. Para nós somos analfabetos, nós somos cegos em relação ao código Braille. Que nós não temos esse conhecimento. Porém, para ele, para o deficiente visual, que tem informação de como quebrar esses códigos, de como organizar esses códigos de forma racional, aquilo tudo é muita informação. Ok? Então, de forma semelhante, vocês observarem, os planetas são bolinhas, pontinhos no céu. Então, nós olhamos para essas pontinhos no céu, essas bolinhas no céu, para nós são só planetas voando no céu. Tá bom, deixa lá. Mas, para aqueles que têm a tecnologia de configuração de dados, olham para o céu e veem mais do que apenas bolinhas, pontinhos no céu. Eles veem um texto, uma informação. Então, esses rishis, que foram treinados para entender o funcionamento dessa criptografia, dessa conjunção de dados, são chamados Jyotishas, ou Jyotish, que significa astrólogos, astros, né? E logos, que significa aquele que, né, assim, intelige, ou aquele que tem cognição, aquele que consegue entender. Logo, lógica, tudo logo, né? Astrólogo, tarólogo, sabe? Nutrólogo, que significa aquele que conhece. Astro, né? Significa as estrelas, stars, as estrelas. Então, aquele que conhecem a língua das estrelas. No caso védico, Jyotish, que significa aqueles que dominam a tecnologia da ciência produzida pela luz, ou aqueles que veem com os olhos de Deus, aqueles que entendem a lógica de Deus. É a tradução para Jyotish. Então, essa informação do Akshaya Tritiya, ela é uma informação normalmente dominada pelos astrólogos, que repassam para a comunidade, para os templos, enfim, e vai ser observado, então, pujas, orações especiais, atividades especiais. Por quê? De acordo com a informação que nós temos, nessa combinação, o Akshaya Tritiya representa um momento especial que para você tomar uma decisão especial, para você dar um passo inicial especial. Você não precisa fazer hoje, você toma a decisão, coloca no projeto de vida, vai lá, coloca a sua semente. Hoje, essa semente tende a crescer. Akshaya Tritiya significa que nunca decresce. A tradução combinada para Akshaya Tritiya significa jamais decrescerá, o que significa sempre aumentará. Tá? Então, o céu
ele é configurado para dar uma informação. E a informação diz, olha, é um bônus, tá? Um Black Friday, ok? Então, aqueles que apresentarem ou fizerem os seus investimentos hoje terão rentabilidade assim, especial, sem nenhum custo adicional. Então, é uma promoção que está sendo feita. Por que as empresas fazem promoção? Porque é inteligente, porque atrai clientes. Então, o Senhor Supremo é um ser inteligente, ele quer atrair as almas para a ascensão, para a transcendência. Então, em determinados momentos em que ocorrem essas configurações auspiciosas, a linguagem é a seguinte: é Black Friday, temos uma promoção especial, aproveite para pegar aquilo que você sempre quis e jamais conseguiu. Hoje é o seu dia. Aproveite. Tamaso Majoti Gamha. Saia da escuridão agora. Venha para a luz. Por quê? O sol está brilhante, exaltado, a luz está brilhante, exaltada. E você, como é que está? Você também não quer estar assim, não é? Então, agora é a hora. Prepara, que agora é a hora. Né? Vamos que vamos. Segura na mão de Deus e vá. E aí você pode, né, assim, sabe, descer a ladeira da felicidade. Akshaya Tritiya é uma janelinha, é um portalzinho, é uma promoção do universo, é uma inteligência atrativa para facilitar a vida daqueles observadores que estão aí, né, nessa batalha da existência já há algum tempo, eventualmente cansadinhos de procurar, né, uma boa opção, e agora, finalmente, a sua busca se completou, tá? Você não precisa mais procurar. É mais ou menos essa a linguagem, tá bem? Então, aproveite a oportunidade. Hoje é um excelente dia para plantar sementes, tá? De desejos, de pensamentos produtivos, sabe? Os metafísicos, o Tamas, vão dizer para você o seguinte: aproveite esse momento para tomar uma decisão radical, absoluta, única, jamais tomada antes na sua existência toda. Essa é uma excelente chance de você tomar a seguinte decisão: não desejo mais retornar a esse mundo e viver como um ser humano. Eu não desejo essa função mais. E daqui para frente, farei o que for necessário, com toda a força do meu coração, com toda a compaixão que houver disponível em mim, para que eu faça o melhor para tornar a humanidade melhor que eu a recebi, porque essa atitude é uma despedida dessa mesma humanidade. Então, os rishis vão dizer para você tomar essa decisão. Entretanto, caso não seja esse ainda a sua instância, você pode, né, tomar decisões de menos intensidade metafísica e fazer decisões relacionadas com o seu pragmatismo da vida, entendeu? É uma questão de saúde que você, né, quer assim, acelerar o processo de solução, enfim, aí você decide, tá? Você vê que quem está, por exemplo, eu assisti, para finalizar aqui a minha fala, eu assisti um documentário de um cara, olha só, o cara mais sortudo do Brasil, era o nome do documentário, o cara que tem mais sorte no Brasil. Ele já tinha ganhado 3 carros em sorteios de promoção de empresas, uma casa, 4 passagens de ida e volta aí para não sei para onde, país, essas promoções que pessoas fazem. A casa dele era cheia de objetos que ele ganhava, de promoções, sorteios, etc. E aí, né, foram lá fazer um documentário com ele para saber como é que ele tem tanta sorte assim. Ele falou: não tenho sorte, isso é estatística. Eu simplesmente passo a maior parte do meu tempo checando quais são as lojas que estão fazendo promoção. As pessoas não se importam muito com isso. O que eu faço? Eu invisto muito, né? Assim, cartas, eu gasto muito tempo fazendo isso daí. E por estatística, no montante, acaba sempre acontecendo alguma coisa favorável para mim. É uma questão de estatística, só que você tem que se dedicar. E aí a coisa acontece, né? Como é que fala? A sorte existe para quem acredita nela. A gente fala, todo mundo fala, a gente acredita na sorte, mas o investimento da crença na sorte é outra coisa. Esse cara falava isso daí, tudo bem. E tá certo. Agora, se a gente pega, por exemplo, o nosso caso aqui na Sala dos Mantras, né? Nosso sadhana, nós estamos sempre falando, olha,
né? Agora coloque o seu, né, objetivo, sabe, medite no seu paciente, o que você deseja e tal. Olha, então agora aparece o Akshaya Tritiya. Mas, Prabhu, Devananda, já não tem a Torre dos Mantras e tal, o tratamento do meu mapa, já não tem tantas... Tá tão, né, assim, mas é isso. Você está sempre em contato com essas instâncias que oferecem benefícios, logicamente você vai ter muito mais chances de receber esses benefícios. Então você tenta aqui no Akshaya Tritiya, tenta ali na Torre dos Mantras, joga ali. Por estatística de probabilidade, você acaba pegando o seu, entendeu? Então, o sistema todo védico é para a pessoa que se conecta com o sistema védico, é isso. Aumenta as suas probabilidades do ponto de vista estatístico de conseguir o objeto do seu desejo e você se realiza. Por quê? A ideia é que você se realize para que você transcenda e não para que você se enraize, tá? Então lembrem-se disso daí, porque o efeito colateral da realização é a enraização. E essa enraização te mantém presa ao samsara. A ideia não é impedir que você se realize, que você encontre o amor, que você tenha felicidade, prosperidade, nada disso. Tenha tudo isso, está na pauta, você tem direito, você precisa, inclusive, se realizar assim, tá? Não tem nada contra isso daí, viu? Beleza. Pessoas belas, pessoas prósperas e piedosas são agradáveis ao coração. É bom que existam na Terra, então não tem problema nenhum. Entretanto, o que você não deve deixar de colocar na sua pauta é entender que todas essas funções são sinalizações, plataformas de lançamento para te jogar, te lançar para uma realidade para além dessa realidade imediata, onde você sempre terá que fazer um grande esforço para conseguir a realização dos seus desejos. Tá? Então é isso, pessoal. Acho que, né, eu cumpri o meu dharma aqui em relação a isso daí, tá? Mas é muito importante que nós saibamos que todas as nossas funções de realização, de felicidades, elas apontam para uma direção maior, porque o processo de progresso e crescimento, ele existe. Você era uma criança, agora você tem o corpo de um adulto, né? Então, isso é progresso. O progresso é real, ele é existente. As felicidades, elas são para apontar uma felicidade superior, mais perfeita, mais completa. Enquanto isso não está na pauta, é porque você está em processo de maturação, em andamento. É o nosso caso, tá bem? Então, vamos dar sequência aí no nosso caminhar transcendental. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti Namaste Om Tat Sat, Hare Krishna.